capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Pode colocar-se em pé à medida que encontrar o texto. Jeremias, capítulo 1. Todos encontraram? Amém? Então nós vamos ler esse precioso texto da palavra do Senhor. Eu vou meditar num texto menor, vai ser mais objetiva a mensagem dessa manhã. É no versículo 5, mas nós vamos ler do 1 ao 5 para entendermos um pouquinho melhor o contexto. Jeremias, capítulo 1, a mensagem vai ser no versículo 5, mas nós vamos ler do 1 ao 5 para entendermos bem o texto. Vamos ler esse precioso texto da palavra do Senhor. Leamos todos. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Vamos ler comigo de novo, 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, nós exaltamos o nome do Senhor nessa manhã, por causa de quem Jesus é, por causa de seu maravilhoso amor derramado na cruz sobre nós. Pai, nós o exaltamos, nós adoramos, mas nós clamamos, Deus, a unção do Espírito sobre a nossa vida. Deus, Cristo foi exaltado e subiu aos céus, mas nos deu o outro Consolador. E é esse outro Consolador maravilhoso que está aqui, que nos atrai a Ti, que nos sela, que nos santifica, que nos deu a palavra, Senhor, que nos enche de poder para pregar, para viver, para ser uma bênção nesse mundo. Nós queremos, Senhor, que nos enchas do Espírito Santo enquanto ouvimos a Tua palavra, que Ele aqueça o nosso peito e que Ele nos mova, ó Deus, à missão e ao cumprimento de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós desde a eternidade. Senhor, nós te amamos, Senhor. Enche-nos da tua presença. O Senhor é um Deus de glória e majestade, excelso e grandioso, mas o Senhor disse que habita com aquele que é contrito e de espírito abatido, a este tu não desprezarás, ó Deus. Então, Senhor, vem aqui, nosso coração está quebrado na tua presença. Nós não somos nada diante de ti, fiel Senhor. Enche-nos no poder do Espírito Santo, exalta teu Filho, fala ao nosso coração, não porque mereçamos, Senhor, nós não merecemos nada, mas Cristo merece tudo o que o Senhor tem para nos dar, e Ele conquistou tudo para nós na cruz. Nós te adoramos, Senhor, e pedimos que nos fales a alma, Pai, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Querido irmão, eu posso saber sua história. Eu posso saber seu nome inteiro. Se você se assustar, posso saber até o nome do seu CPF, o nome da sua carteira de identidade, o nome da sua mulher ou do seu marido, meu irmão, o nome dos seus filhos, o nome do seu pai, da sua mãe, o nome da cidade aonde você nasceu, o nome dos seus avós. Se a sua família vem da África, vem da Europa, vem dos indígenas brasileiros, vem da América do Norte, a gente pode saber um bocado de coisa a seu respeito. Mas será que a gente pode saber a sua história antes que houvesse história? Esse texto aqui, amados irmãos, nos mostra algo muito interessante.
Nós vemos a história da vida de Jeremias antes mesmo que a história existisse. Mas o texto começa dizendo, nesse momento que Deus chama Jeremias, irmãos. Jeremias é um moço de mais ou menos 19 anos. E Deus o chama para profetizar em dias difíceis. Amados irmãos, o Império Assírio está entrando em declínio. E agora Nabucodonosor vai crescendo, amados irmãos, no Império Babilônico. E é um dia, então, no qual o povo de Israel, o povo de Judá, sofre grande perseguição, luta e cativeiro. Ele nos conta que profetiza nos dias de Josias, diz ele aqui para nós, filho de Amon, nos dias de Jeoaquim, seu filho, Zedequias, e até o 6º mês do exílio, diz aqui o texto para nós, e até o fim do 5º mês do exílio de Jerusalém, no início do 6º mês. Jeremias é profeta durante 40 anos. Irmão, Jeremias é um homem que sofre muito. Jeremias é um homem que prega e é rejeitado. Certa vez ele prega, irmãos, e um sacerdote dá um tapa na cara dele e o amarra no tronco e ele fica preso ali a noite inteira. Porque Deus o chamou para profetizar que por causa de seus pecados Jerusalém será destruída. Outra vez, amado irmão, ele prega e o jogam numa cisterna e ele quase morre. Outra vez ele fica preso na cadeia e ele é perseguido. Os homens de sua própria família tramam matá-lo, porque ele, amados irmãos, está pregando contra o pecado do povo. Deus, inclusive, o proibiu de se casar, porque a terra vai ser destruída. É um homem tremendamente sofrido. E não obstante tanta rejeição, tanto sofrimento, Jeremias é um pastor segundo o coração de Deus. Jeremias ama o povo. Jeremias ora pelo povo, Jeremias chora pelo povo. Em determinado momento da sua profecia, amados amigos e irmãos, Deus diz a ele que não adianta ele clamar, mas ele não cessa de chorar e clamar a Deus que tenha misericórdia do seu povo, mas ele vê o que ele prega se cumprindo. Houve dias em que ele desanimou, ele quis largar o ministério, mas o Senhor aparece a ele, ele diz: Senhor, tu me persuadiste e eu persuadido fiquei. Senhor, me usa para a glória do teu nome. É uma história de muita paixão, de muito amor, de muita entrega. Jeremias é um referencial de ministério pastoral no Antigo Testamento. Mas nesse texto em que Deus o chama, especificamente no versículo 5, nós vemos aqui a história eterna do crente. E parece, irmãos, uma contradição, porque história é o contrário de eternidade. Mas tomemos como um leve paradoxo, o texto nos apresenta a história eterna do crente. E a primeira verdade que o texto nos diz é que a história eterna do crente é uma história de amor. A história eterna do crente é uma história de amor. Versículo 5 nos diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. O verbo conhecer, amados irmãos, no hebraico não significa somente observar algo, nem somente ser apresentado a alguém. Mas esse verbo conhecer no hebraico significa ter intimidade com alguém. É o mesmo verbo traduzido para o grego que Mateus usa em 1,25 para dizer que José tomou Maria como esposa, mas o texto diz: mas ele não a conheceu até que o menino nascesse. Ele não teve relacionamento de intimidade de marido e mulher com Maria até o nascimento do Senhor Jesus. É o mesmo verbo. Então, esse verbo significa amar inteiramente, amar integralmente, amar com o coração, amar de maneira experiencial. Amor íntimo, carinhoso. Então, quando Deus diz para Jeremias: eu te conheci, Deus conhece todas as coisas, Deus é onisciente, Ele não só é onisciente, Ele é soberano e decreta tudo o que existe. Então, mas Deus diz a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes da existência desse mundo, antes da existência de Jeremias no ventre de sua mãe, Deus já o amava. Que bênção maravilhosa, irmão. A história eterna de Jeremias é a minha história e é a sua. Ah, amados irmãos, Paulo pinta esse quadro em Efésios 1, 4 e 5, quando nos diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele,
para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, que propuseram em Cristo, para louvor da glória de sua graça, a qual ele nos concedeu gratuitamente no amado. O Senhor escolheu você que está em Cristo nessa manhã, antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz que porque Ele te amou, Deus predestinou você para Jesus. Ele determinou o dia no qual você seria encontrado pelo Senhor. E Ele te adotou como filho, mesmo que você tenha vivido uma vida rebelde diante dEle. E tudo Ele fez para louvor da glória de sua graça. Louvado seja o nome do Senhor, amados amigos e irmãos. A história eterna do crente é uma história de amor. Deus nos ama. É por isso, então, irmãos, que com esse amor nós temos que louvá-lo. Paulo também pinta esse quadro lindo para nós em Romanos 8:29, quando diz, porque aos que de antemão conheceu, lembre-se que conhecer é amar, você aprendeu. Amor íntimo. Amor cheio de paixão. Porque aos que de antemão conheceu, ou seja, amou, a estes também predestinou. E os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus amou você na eternidade e escolheu você para que você seja como Jesus, para que você seja parecido com o Filho de Deus. E aí, então, ele diz que aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, ou seja, ele predestinou você na sua história, ele te chamou. E quando ele chamou você, ele está falando da regeneração, da chamada interna. O Espírito Santo te ressuscitou no peito e você abriu os olhos e creu. E quando você creu, ele te justificou. Ele bateu o martelo no tribunal, dizendo, eu te declaro justo. E agora ele já te glorificou. Sabe como é que Deus te vê? Deus já te vê como você será na glória. Só falta uma questão de tempo para o seu corpo ser glorificado. Mas todo esse processo maravilhoso de salvação, que vai culminar na glorificação e na sua semelhança com o Senhor Jesus, começa no amor eterno de Deus por você. Que bênção maravilhosa, irmãos. É pensar que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Eu não sei se você já parou para pensar, mas alguém vai dizer, mas pastor, não é muito injusto esse negócio? Como é que Deus predestina uns e não predestina outros? Irmãos, não tem nada de injusto. Justíssimo é Deus se Ele lança todo mundo no inferno. Porque todo mundo merece mesmo é para o inferno. Sabe? Por causa dos seus pecados. Então não tem justiça nenhuma. Se Deus quer tirar alguns, aleluia! Ele sabe as razões pelas quais Ele tira. Não é por mérito meu, nem por mérito seu. Nós não somos melhores do que as pessoas lá fora, não. É por razões que há soberanamente em Deus e porque Ele resolveu amar. E Ele disse que nós não temos que dizer nada para Ele por causa disso. Ele resolve amar quem Ele quer. Isso é decisão dEle. Então, se você crê em Jesus, você faz parte deste povo amado. Eu gostaria de dizer a você que você pode exultar e louvar a Deus porque você é amado antes da fundação do mundo. Quando a dor bater na sua porta, quando a luta chegar diante de você, quando a depressão assolar seu coração, lembre-se que você é amado antes mesmo que a história existisse. Antes mesmo que o mundo houvesse, Deus amou você, Deus colocou o coração em você antes da fundação do mundo. E por isso nós temos a plena certeza de que das mãos do Senhor ninguém jamais poderá te arrebatar. Jesus disse a nós em João 10 que todo aquele que o Pai me dá, certo? Ninguém poderá arrebatá-lo da minha mão, ele diz. Ninguém pode tirar você das mãos de Jesus. Então, meu irmão, louve a Deus. Se você está enfrentando uma crise hoje, um momento de luta, um momento de dor, em nome de Jesus, Deus amou você. Antes que o mundo houvesse, botou Jesus na cruz por você, te deu o Espírito Santo na sua história, vai transformar você em glória. Deus está controlando a sua vida. Nada na sua vida está fora do controle de Deus. Que você, quando você entende, amado irmão, essa mensagem maravilhosa das Escrituras, quando você vê a vida com o óculos da Bíblia, a cosmovisão das Escrituras, então você caminha em paz e é feliz em qualquer circunstância que você viva. Algum tempo atrás, amados irmãos, eu conversava com o Davi lá em casa, no carro, e fiquei muito feliz porque eu falei assim, filho, você vai ouvir muita besteira na vida.
Mas você tem que aprender o que é a cosmovisão bíblica. Ele falei, o que é cosmovisão? Ele falou assim, papai, é a visão de mundo, eu acho. Né? Eu falei, é isso mesmo. Então, você vai aprender a vida conforme a cosmovisão bíblica. Eu falei assim, você vai ver professor defendendo a evolução, você vai ver um monte de coisa, mas você tem que decorar os principais pontos de uma cosmovisão bíblica. E quais são, papai? Eu falei, primeiro deles, filho, criação. Né? Deus criou todas as coisas. Isso serve para você evangelizar, irmão. Tudo que você vê, a nossa vida é criação de um Deus santo, justo e bom. Mas o segundo ponto da nossa cosmovisão é queda. Essa é a teologia de toda a Bíblia. O homem caiu e ofendeu esse Deus santo, justo e bom, e agora é digno de receber a sua ira. Ele, papai, qual é o terceiro ponto, então, da nossa cosmovisão, papai? Redenção. Esse Deus que é santo, justo, e que agora pode derramar a sua ira sobre nós, é um Deus de amor. E Ele manda seu Filho morrer na cruz para pagar os pecados dos seus eleitos, do seu povo. E a morte do seu Filho paga os pecados do seu povo, reconcilia seu povo com Deus, e vai também restaurar toda a criação, que por causa da queda está debaixo de maldição. Então agora, quando nós cremos em Cristo, Ele nos restaura aqui, mas no final de tudo haverá, o último ponto da nossa cosmovisão é consumação. O Senhor virá em glória, punirá todos os seus inimigos, restaurará novos céus e nova terra, e nós estaremos eternamente em sua presença. Uma semana depois, nós fomos no Outback, comi uma costelinha gostosa. Papai, não esqueci nenhum dos pontos da cosmovisão. Criação, queda, redenção e consumação. Não esquece não, cristão. Com isso você entende a Bíblia, entende a história, entende o mundo e consegue falar de Jesus para todo mundo, porque Deus te amou antes da fundação do mundo. Louvado seja o Senhor, amém, meu irmão? A história eterna do crente é uma história de amor. O Senhor te ama. Se está vivendo um momento de luta, Deus não desistiu de você, Ele te carrega no colo. Tudo que está acontecendo com você é exatamente o que tinha que acontecer. Está no plano eterno do Senhor. É para que você esteja cada dia mais em suas mãos. Mas ao olhar para o texto dessa manhã, nós aprendemos, querido irmão, querida irmã, que a história eterna do crente, além de ser uma história de amor, a história eterna do crente é uma história de consagração. A história eterna do crente é uma história de amor, mas a história eterna do crente é uma história de consagração. Olha aí para o texto. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. Amado irmão, a palavra usada para consagrar aqui é: eu cortei você. A ideia é o seguinte: Deus separou certo Jeremias, apartou com um propósito específico. É o mesmo verbo de onde vem o nome de Deus, no substantivo santo. Deus santificou Jeremias. Deus o consagrou para si. Antes que ele saísse da madre, ele já é santificado. A regeneração de Jeremias, eu entendo, irmãos, aconteceu já no ventre de sua mãe. E ele, então, irmãos, antes de sair da madre, ele já foi separado, já foi santificado pelo Senhor. E aqui, irmãos, é maravilhoso observar o texto para entender que Deus nos chamou, a cada um de nós, para sermos santos na presença do Senhor. Você não se pertence a si mesmo. Antes da fundação do mundo, Deus já separou você para ser de Cristo Jesus. Na sua história, Ele te justificou. E agora, então, Ele tirou você da lama e está tirando a lama de você. Mas se você é crente verdadeiramente, Deus te consagrou para Ele. Você pertence ao Senhor. Você não pertence a si mesmo. E parece-me que os pais de Jeremias entenderam isso muito bem, porque o nome de Jeremias tem dois significados prováveis, né? Um dos significados dele é: o Senhor é exaltado. Ou o outro significado: o Senhor lança. Jeremias é filho de um sacerdote da cidade de Anatote. Jeremias, se não fosse profeta, seria sacerdote no templo, teria uma vida dedicada de serviço ao Senhor. E sem saber os pais dele, sem saber que Deus o tinha consagrado como crente e como profeta, eles mesmos consagraram aquele menino a Deus, dizendo que ele seria um menino que exaltaria o Senhor, e ele seria uma lança nas mãos de Deus.
onde Deus o jogasse, lá ele estaria para a glória e honra do nome do Senhor. Sem saber o que Deus faria, eles consagraram aquele menino a Deus. E nós precisamos entender, irmãos, que nós não nos pertencemos, mas nossa vida está consagrada ao Senhor. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. Meu irmão, seu Deus é santo. Ele é santo, santo, santo. Ele é separado de tudo quanto existe. Ele é o único diferente de toda a criação. E nele não há sombra de variação, nem mudança, nem impureza alguma. E você foi lavado pelo sangue de Cristo e justificado. E se você quer se relacionar com Ele, Deus não tolera o pecado. Você tem que ser purificado pelo sangue de Jesus, mas tem que buscar viver uma vida de santidade na presença do Senhor. A Bíblia diz em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você continuar vivendo essa vida de pecado dizendo que é crente, você está demonstrando que não é crente coisíssima nenhuma, que não foi transformado pelo Senhor, e que você precisa de fato abandonar esses pecados, os quais você tem tratado como um bichinho de estimação, passando a mão na cabeça, carregando no colo, dizendo: oh, meu pecadinho tão querido, eu te amo, vem aqui com a mamãe. Pare com isso em nome de Jesus. Se a sua língua te faz pecar, mulher, se você é fofoqueira, corta fora em nome de Jesus essa língua. Se você, santo varão, tem um olho pecaminoso, arranque esse olho em nome de Jesus. É hipérbole, viu? Depois não vai arrancar o olho, dizer que eu mandei arrancar o olho. O Jesus já falou que era hipérbole. Lava esse olho. Se você, meu filho, fecha os olhos e só pensa besteira, leia a Bíblia, peça perdão, diga: Senhor, purifica a minha mente, e memoriza um versículo, memoriza 2, memoriza 10, enche a sua cabeça da palavra de Deus. Se você, meu querido, tem mania de se sentir: eu sou um pobrezinho, ninguém olha para mim, eu passei na igreja, nem presbítero Carlos, nem presbítero Fedito, nem presbítero Vandinho, nem presbítero Heitor, nem pastor Camargo, nem pastor Alves, ninguém está nem aí para mim, eu quero morrer. Pare com isso! Você é amado, você é eleito, isso é pecado, você foi escolhido. Você custou o sangue de Jesus na cruz. Você tem o Espírito Santo. Pare com essa auto-vitimização. Você é alguém precioso para Deus. Não fique nesse pecado. Meu irmão, a gente tem que santificar a nossa vida. Se você convive no meio dos incrédulos e quando você abre a sua boca, 11 das suas 10 palavras são palavrões, vai lavar sua boca com o sangue de Jesus, sua boca. Oh, com o sabão da graça da palavra de Deus. Boca suja. Sua boca está a serviço do inferno. E o Senhor lava sua boca em nome de Jesus. História é essa de crente falar palavrão? Que absurdo. Hein? Você está precisando de disciplina. Fala na minha frente para você ver. Brincadeira, irmãos. Mas a grande questão é a seguinte: que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, meus irmãos? Eu gosto muito da frase daquele grande avivalista do século XIX, Robert Murray. Foi um pastor muito usado por Deus. Houve um avivamento na sua igreja. Ele disse: o que o meu povo mais necessita para mim na igreja é que eu tenha a semelhança de Cristo Jesus. E ele diz: um ministro santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Gostaria de lhe dizer nessa manhã, meu irmão, que um crente santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Há algum pecado que apaga o espírito na sua vida, que atrapalha os seus relacionamentos, que está impedindo você de ser uma grande bênção? Talvez é amor ao dinheiro, você ama tanto dinheiro que não quer dedicar sua vida para servir ao Senhor. Nessa manhã o Senhor te chama ao arrependimento em nome de Jesus. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se arrependa, meu irmão, peça perdão. O Senhor te perdoa, te purifica, te muda e faz de você uma bênção. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Mas, irmãos, a nossa história começa na eternidade. E o texto nos ensina que a história eterna do crente, além de ser uma história de amor, e além de ser uma história de consagração, a história eterna do crente é uma história de doação. A história eterna do crente é uma história de doação.
Você vai ler para mim o versículo 5 todo. Pode ler. 1, 2, 3. Leia, por favor. Eu te constituí, Jeremias, profeta às nações. Amados amigos e irmãos, esse menino disse, mas senhor, eu não sei falar uma palavra, eu não sei dizer nada, eu não passo de uma criança, não sei como me conduzir. Ele diz, não diga, não passo de uma criança, porque eu vou colocar minha palavra na sua boca, e o que eu mandar você falar, você vai falar, Jeremias, e você vai resistir a muitas nações. Mas o nosso texto diz que o Senhor diz aí, eu te constituí profeta às nações. Sabe qual é o verbo no hebraico para constituir aí? É o verbo do qual vem aquele nome tão bonito do português chamado Natanael. Ou de onde vem o nome Natan. O verbo Natan no hebraico significa doar, entregar, dar um presente. Natanael significa presente de Deus. Então Deus diz a Jeremias, você é o meu Natanael às nações. Eu consagrei você, eu te dei como presente às nações. Quando Deus diz, eu te constituí profeta às nações, literalmente o verbo está dizendo, um pouquinho mais de retorno aqui, Urizão. Eu estou dando você como um presente que vai pregar a palavra às nações. A história eterna do crente é uma história de doação. Deus escolheu você antes da fundação do mundo, Deus te salvou na história, está santificando você. E agora, querido irmão, querida irmã, Deus está dizendo no texto, preste atenção na palavra aqui, ó. O Senhor está falando aqui, ó, vamos deixar para conversar depois. Conversa nossa não vale nada agora. Agora é conversa com o Espírito Santo e do céu. Deus está dizendo no texto que Ele consagrou você às nações. Ele deu você como presente. Você é um presente de Deus. Você é um presente de Deus para a sua família. Você é um presente de Deus para os seus filhos. Você é um presente de Deus para as pessoas que estão no seu trabalho. Você é um presente de Deus para a nossa igreja. Você é um presente de Deus para onde eu te mandar. Jeremias vai profetizar a maior parte da vida dele em Jerusalém, irmãos. Mas ele vai pregar contra a Babilônia, vai pregar contra todas as nações do mundo, chamando todas as nações ao arrependimento. Profecias dele serão enviadas para a Babilônia. Quando Nabucodonosor destrói Jerusalém, ele protege Jeremias, porque Jeremias profetiza em Jerusalém, mas sua fama é internacional, por causa do seu chamado de pregar a palavra às nações. Irmãos, Deus fez de Jeremias uma doação, e Jeremias vai sofrer muito por amor do Senhor, porque ele é uma entrega de Deus às nações. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa história não é uma história de centralizarmos a nós mesmos, de achar que todos têm que olhar para nós, bater palma para nós, mas Deus nos chamou para sermos uma doação e entregar a nossa vida por amor do nome do Senhor. Entregar a nossa vida para ser uma bênção dentro do nosso lar, entregar a nossa vida para ser uma bênção dentro da nossa cidade, entregar a nossa vida para ser uma bênção lá na nossa universidade, no nosso colégio, no nosso trabalho e onde o Senhor nos mandar. O dom de Jeremias foi ser profeta, pregador da palavra. Talvez você tenha outros dons, mas Deus te chamou para ser luz onde Ele te colocou. Deus te chamou para ser uma bênção. A história eterna do crente, irmão, é uma história de doação. Deus nos chamou para ser uma grande bênção nas mãos do Senhor Jesus. Ah, meus queridos irmãos, isso porque Ele mesmo entregou o próprio Senhor na cruz para nós. Ele deu... Ei, tem um pregador aqui. Ele deu a vida na cruz por você. Se você olha o nosso próprio Senhor, amado irmão, Deus é um com o Filho. Antes da fundação do mundo, Ele o amou. Ele o separou para vir a este mundo. Ele o consagrou para dar a vida na cruz por nós. E Ele o deu para pagar os nossos pecados na cruz do Calvário. O Senhor, amados irmãos, deu sua vida na cruz por nós. Como nós não daremos a nossa vida por amor dEle? A sua obra, ao seu trabalho, ao seu reino, para a glória e honra do nome de Jesus. Irmãos, isso é muito sério. No próprio capítulo 3, Deus faz uma profecia, usando Jeremias, falando para os judeus que estão sem pastor, porque os sacerdotes estão fazendo tudo errado naqueles dias. Ele diz assim, e eu vos darei pastores
segundo o meu coração, que vos pastorei com conhecimento e com inteligência. Quando a gente tem pastores segundo o coração de Deus, que nos pastoreiam, ou seja, nos alimentam com conhecimento da palavra e com inteligência, isso é um presente de Deus para nós. É um presente. Deus prometeu. Então, quando você tem gente que prega a palavra de Deus para você com fidelidade, é porque Deus te ama, está cuidando de você. E Deus, irmãos, quer dar o seu presente não somente a nós como igreja. Deus quer dar você como presente às nações. Uma das coisas que eu pedi a Deus, assim, nessa igreja, eu conversei com o Carlos essa semana sobre isso. Eu falava alguns anos atrás, Senhor, me dá a bênção de ver o Senhor levantando pregadores na igreja. Gente que é bênção aqui, mas gente que vai ser enviada às nações. E eu estou tão feliz, irmãos, de ver que o Senhor tem levantado pregadores preciosos aqui, que trazem a palavra no nosso púlpito. Alguns deles vão ficar aqui, mas outros estão sendo preparados para as nações. Nós temos 3 irmãos, se Deus permitir, entrando no seminário esse ano, com o objetivo de serem pastores, ministros do Evangelho e alguns até missionários. O ano que vem tem mais para entrar já, daqui a um ano. Deus está fazendo, irmãos, da nossa igreja um celeiro de missões. Deus está fazendo da nossa igreja um CT do céu. Mas não adianta Deus separar 1 ou 2. Cada um de nós precisa entender que nós não vivemos para nós mesmos. Deus chamou você para ser uma bênção. Deus chamou você para ser luz deste mundo. Essa semana nós somos impactados, irmãos, com a notícia de que uma moça que era ex-aluna da UNB, dizendo que foi perseguida pelo seu professor, tirou sua vida essa semana. E eu fiquei angustiado e falei no culto de quarta aqui, mas será que ninguém falou de Jesus para essa moça, meu Deus do céu? E aí, amados irmãos, o Rogério me disse, não, a Vanessa conversou com ela na internet, pastor, e pregou de Jesus para ela. Eu falei, glória a Deus, ela ouviu o Evangelho. Mas você, meu irmão, quero lhe perguntar, quantas pessoas estão passando na sua frente todo dia e você não fala nada de Jesus para elas? Quantas pessoas estão tirando a vida nesses dias? Meu santo bombeiro que está ali já me contou que várias vezes no trabalho deles, eles são chamados para socorrer pessoas que tentam se matar. É muita gente em Brasília, irmão. A imprensa não divulga isso, certo? Para não gerar uma comoção grandiosa. Mas eu quero lhe dizer, tantas pessoas passam perto de você, você tem o Evangelho que pode trazer significado à vida delas, e por causa do seu egoísmo, do seu temor ao homem, da sua vergonha, você não fala de Jesus para ninguém. Ah, amados irmãos, uma das experiências mais chocantes que eu já tive foi naquele dia em que lá no prédio em que eu morava, em Santiago, nós tínhamos os elevadores ímpares e pares. A nossa igreja era na rua. Quando tinha atividade especial na rua, eu levava folheto, certo? A gente convidava, avisava, botava na rua, mas um dia eu chego em casa, nós só tínhamos Davi, com o meu golzinho precioso, e eu vou entrar na nossa garagem, que é subterrânea, e tinha uma garagem de cima, e eu vejo los carabineros de Chile, a polícia do Chile, que faz tudo lá, certo? Com uma viatura dentro do nosso prédio, e ali marcando um perímetro. Eu falei, Cleusa, o que será que aconteceu? Né? E a gente subiu, desceu para a nossa vaga, nem podia sair no primeiro andar, eu subi para casa. Quando eu olhei, irmão, lá embaixo, tinha uma mulher espatifada lá embaixo. Era a mulher que morava no 15, nós morávamos no 14. Irmãos, eu fiquei 3 dias chorando e lutando com o Senhor. Eu falei, Senhor, por que o Senhor não me deixou falar do Senhor para essa mulher? Por que o Senhor... E eu tomei uma decisão na minha vida. Se o Senhor me der a graça, numa conversa, pintou na minha frente, eu vou falar do Senhor Jesus. Que Deus, irmão, tome a sua vida e que você seja uma bênção, aqui se Ele quiser, e além se Ele quiser, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Que você se doe e seja usado, porque Cristo se doou na cruz por amor de você. Ao olhar para a história eterna do crente, o Senhor nos diz que nós somos amados, nós somos santificados, nós somos uma doação de Deus ao mundo. Que você, meu irmão, se entregue totalmente ao Senhor, porque Ele se entregou na cruz por você. Que você saiba que é amado, que você viva santificadoramente para o Senhor, que você seja uma bênção nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, Deus eterno.